Meu nome é Rafael Chevigatti, eu sou arquiteto e claro que eu não posso deixar de falar que eu fiz, assim como vocês, fiz edificações da FIEC há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, e foi a primeira turma de edificações da FIEC. Então, hoje eu estou aqui, na verdade, para apresentar para vocês o aplicativo, o App Obra, mas mais do que isso, na verdade, né, pedindo permissão, Samuel, se vocês quiserem perguntar agora, durante a palestra, interromper, sobre carreira, sobre início, eu sei como é difícil, né? Eu também entrei aqui muito jovem, né, e comecei, eu não tenho ninguém na minha família da área, então eu comecei mesmo do zero nessa área, e depois, claro, fui para arquitetura, me formei arquiteto, me formei consultor de imóveis, fiz pós-graduação de gestão de negócios, imobiliário da construção civil, pela Fundação Getúlio Vargas, e como o Samuel também já disse, eu tenho um escritório aqui há mais de 20 anos de idade, que é a House Arquitetura, que eu tenho muito orgulho, junto com o meu sócio, o arquiteto Felipe Milesi, que cuida do departamento de projetos, eu cuido do departamento de obras hoje. Nós somos em 12 pessoas atualmente. E eu quero apresentar para vocês, gostaria também da interação de vocês, tá, gente? Fique à vontade para perguntar, não tenham vergonha, acho que é importante. Como o Samuel disse novamente, eu acho que é legal vocês terem esse contato com o público, com o mercado. Eu acho que isso enriquece muito para vocês. Então, espero que vocês aproveitem, como eu estou aproveitando, e estou muito feliz de estar aqui hoje para vocês. Como eu falei para vocês, eu vou apresentar aqui o aplicativo App Obra, como todo software de navegação na nuvem. Ele está na plataforma web, no computador, na internet, e também nas versões mobile, né? Então, tem que ser mobile, a gente tem que levar o software para a obra, né? Baixar no Android, na Apple, e tudo que você faz em um, você faz em outro. Praticamente 95% das funções, então ele é muito mobile mesmo, né? Ele é um app mesmo, como o nome sugere, é um app obra, mas no primeiro momento eu sempre sugiro às pessoas acessarem o site e se cadastrarem pelo aplicativo para poder fazer ali a configuração das obras, os orçamentos, planejamentos no computador, porque ele é mais amigável, você tem ali o teclado, o mouse, né? Então fica muito mais fácil. Mas claro, você pode fazer todo o acompanhamento e se quiser se aventurar, pode fazer isso também no celular. Só que dá um pouco mais de trabalho, obviamente, né? Essa aqui é a tela do aplicativo, gente, né? Essa aqui é a parte inicial do aplicativo, a tela de início, a home, né? Se vocês preferirem. É muito simples também, a gente quis dizer muito intuitivo, né? Eu queria dar esse ar de como se fosse um cockpit. Você está dirigindo um carro, você sabe onde você está indo, qual é a velocidade, está tudo certo, se não está também. Isso é importante, assim, acho que você ter essa tranquilidade, mesmo sabendo, olha, eu estou acima do limite da rodovia com o meu carro, mas eu estou ciente que se eu tomar uma multa, eu vou ter que pagar porque eu estou errado, né? E é mais ou menos essa tranquilidade que eu quero passar para vocês, para quem executa a obra, né? A gente tem 3 pilares fundamentais aqui, né? Que é o custo, o prazo e a qualidade, que vocês veem com esse velocímetro, que eu falei com a analogia do carro aí, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. A gente vê aqui no mapa, no Google Maps, as nossas obras, onde estão. Isso é importante também para a gente pensar na logística, a distribuição de pessoal, etc., de entregas. Aqui um resumo, né, das etapas e tarefas, eu vou mostrar isso para vocês, o que é. E depois ali também as contas financeiras mesmo, né? E nós temos um menu lateral aqui, depois também vou mostrar para vocês. Aqui em desempenho você consegue ver obras específicas ou ver todas as obras. Se você ver todas as obras, você vai ver um resumo disso aqui, tá? Um resumo de todo o seu escritório, então isso é muito legal. Eu queria ter no meu escritório algo como esse, que me mostrasse se eu estou cumprindo os prazos, se eu estou cumprindo os custos, se não estou. A gente tem, por exemplo, supervisores diferentes, dinheiro de obra diferente. Queria saber se o supervisor A está sendo melhor que o B, em que momento, até para ter uma meritocracia de remunerar o melhor, por exemplo, ou ele saber que ele está indo bem ou não, aonde ele pode melhorar. Então, hoje ele consegue ver isso por obra, e dentro de cada obra, onde que ele está pecando, né, ou não, né, onde ele está indo bem. Então, isso é importante. A gente queria ter isso. E eu ouvia muito, né, às vezes perdia muito tempo com os nossos clientes para falar assim, olha, como é que a gente está hoje em relação a custo, né? Eu estou gastando mais, estou gastando menos? E hoje o cliente nem precisa me perguntar, ele abre o aplicativo, eu dou acesso para ele ou não, né? E ele vê isso na tela dele. E aí ele vai me marcar uma reunião comigo, só de fato, se for importante mesmo. Ele vai conseguir ver o prazo também, se está dentro, se está fora, se está estourado ou não, de uma maneira bem simples. Entenda, gente, que o cliente, ele não é como nós profissionais, ele precisa ter uma informação muito mais rápida, clara. Às vezes ele é um empresário, é um médico, é qualquer outra função, então ele precisa ter muito mais claro para ele as informações. Aqui, então, ampliando ali,
um custo, você consegue enxergar aqui em porcentagem. E já de imediato, quando vocês encontram a cor azul, quer dizer que o negócio está tudo bem, né? É uma cor universal de dizer está sadio, né? Isso traduzindo, quando você passa o mouse lá, aqui ele mostra em valores monetários. Então eu tinha orçado a obra aqui 920 mil, deveria ter gasto 290 nesse momento, nesse estágio de obra, e gastei 245. Ou seja, estou azul, estou economizando 45 mil na obra naquele momento. Parece simples, né, esse cálculo, mas é um cálculo complexo, porque você tem várias variáveis aí. Às vezes você comprou um material que você na obra você não aplicou, né, então teoricamente parece que você gastou mais. O contrário também acontece, às vezes você executou na obra e parcelou o material no cartão, então parece que você gastou menos. E tudo isso nós conseguimos resolver com esse cálculo de custo que a gente chama de comprometido. É tudo aquele preço que você se comprometeu a pagar, independente de ter pago ou não, né? E considerando também se ele foi executado em obra ou não. Então esse cálculo é muito bacana e te traz uma resposta rápida se você está gastando mais ou está economizando na obra. Da mesma forma, uma visão muito semelhante, eu trouxe um exemplo contrário de proposta para mostrar para vocês em relação ao prazo, né? No prazo ali você já vem a cor vermelha, quer dizer que eu tinha planejado no total da obra gastar 300 dias, deveria ter gasto 111 e gastei 95 dias. Quer dizer que eu fiz o proporcional menor, ou seja, estou atrasado a obra aqui 15 dias, 2 semanas eu consigo falar para o cliente. De novo, o cliente consegue entrar no aplicativo, ver essa informação e vai estar satisfeito com isso ou não vai estar, vai me ligar, vai saber uma reunião, eu falar para ele, olha, pretendo converter isso nos próximos dias, nas próximas semanas, então está muito mais rápido a informação. Tá. Apesar de estar errado, está todo mundo mais tranquilo, sabendo que é 15, não é 30 e que a gente vai conseguir converter isso ou não, né? Um outro pilar do gerenciamento de projeto, de obra, entenda-se, é a qualidade, que poucos escritórios têm e eu acho de extrema importância, gente. Qualidade, como o próprio nome sugere, é o que vai elevar vocês. Não adianta ter custo prazo se não tiver qualidade, né? São os 3 pilares fundamentais. É igual um malabarista, você tem que jogar para o alto os 3, tem que ficar os 3 equilibrados, né? Sempre tentando alcançar um nível maior nesses 3 itens. Então, qualidade aqui para a gente, imagine que no nosso software, depois eu vou mostrar isso para vocês, em cada etapa de obra, desde a fundação, na alvenaria, etc., você consegue estabelecer parâmetros para fazer melhor, né? Também é legal que a qualidade você consegue homogeneizar no seu escritório. Eu usei como exemplo para vocês, que no nosso escritório a gente tem alguns supervisores de obras. Tem o supervisor A que cuida de 3 obras, o B que cuida de outras 3. Então eles têm um olhar diferente, não tem jeito. Eles têm formações diferentes, entre aspas, especialidades diferentes, mas eu quero que eles venham a mesma coisa, com o padrão do meu escritório. Então eu crio esses itens de qualidade e peço que eles verifiquem esses itens, né? Tiquem se foram feitos ou não. Conforme isso vai sendo ticado, né? Esse velocímetro aqui vai aumentando e vai dando essa nota, vamos dizer assim, para a obra, para o trabalho deles. Isso já é um passo assim que eu diria para vocês que quase nenhum escritório faz e é muito legal se vocês conseguirem implementar isso. E mais do que isso, né? Então é normal que a obra tenha problema e a gente tenta trazer esses problemas para o nosso padrão de qualidade, ou seja, resumo, aconteceu em obra, o que eu posso fazer para que isso não aconteça amanhã, né? Então isso é importante. Então aí a gente chama de melhoria contínua, gente. Com o App Obra você consegue criar um template, um modelo de obra, né? E você ir acrescentando esses itens. Ou seja, você sempre tem uma melhoria contínua, você não esquece isso nas próximas obras, né? Então isso é muito importante, bem bacana. Falando aqui, gente, tá um pouquinho ali, né? Não dá para enxergar muito, mas essa barra lateral eu tenho basicamente 4 módulos principais. O primeiro é as obras, né? Como o nome sugere, cada linha dessa aqui é uma obra. Aqui nessas corzinhas aqui eu tenho ali os status, se a obra foi concluída, se está em orçamento, se está em andamento, então eu consigo filtrar. E aqui eu atribuo, né? Quem que é o endereço, obviamente, dados das obras, mas quem que é o cliente, quem que é o responsável daquela obra, a parte de compras, por exemplo, quem que é o supervisor daquela obra em campo, o engenheiro, vamos dizer assim, né? Então eu consigo colocar tudo isso aqui, e aqui também tem uma coluna que mostra para mim se essa obra ela está estourada em custo, em prazo, em qualidade, e eu consigo entrar nessa obra e ver aonde ela está estourada, por exemplo, né? Então isso é importante para a gente. Ali tá, eu grifei ali os 4 módulos principais, tá? Os outros módulos são complementares, eu vou passar isso para vocês também rapidinho.
Logo em seguida aqui, ainda em obras, eu queria mostrar para vocês que sempre quando vocês se cadastram no aplicativo, e vocês podem fazer isso mesmo hoje, amanhã, se vocês quiserem, é gratuito aí um período de teste de 15 dias, todo mundo que se cadastra no aplicativo já recebe o que a gente chama de modelo de obra. Tá? É um modelo que nós, no escritório, criamos como uma obra padrão do nosso escritório, passando todo o know-how que nós temos. Né? Então, esse modelo ele tem várias etapas de obra, desde o começo da obra, da fundação, da alvenaria, da cobertura, como eu disse. Cada item desse tem uma composição de custos. Né? Então, ali, eu vou usar tantos blocos por metro quadrado de alvenaria, tantos cimento para rebocar, etc. e tal. Mais do que isso também, como eu já falei, cada etapa de obra dessa vai ter um checklist de qualidade que vocês podem utilizar. Eu sempre sugiro que as pessoas peguem esse modelo, dupliquem essa obra e criem uma obra do seu escritório que está ali, ó, no nosso caso, modelo de obra house. E aí façam as alterações ali nesse segundo modelo, né? Como eu falei para vocês, coloque um item de qualidade a mais, de alguma coisa que aconteceu na obra, né? E vão brincando com esse modelo para sempre melhorar, ter uma melhoria contínua desse modelo. E quando surgir uma obra, vocês pegam esse modelo padrão de vocês, duplicam ele novamente e aí editem de acordo com a obra de vocês. Esse modelo é 100% editável, você pode excluir o que você quiser, mexer nas composições, nas qualidades e tal, então é bem bacana. Quando você entra numa obra, né, essa visão que você tem, aqui você vê novamente custo, prazo e qualidade, mas agora é por obra, você consegue enxergar o progresso dela e ver aqui algumas informações da obra, tá? Reparem aqui, né, nesse menu, né, que eu vou passear um pouquinho por ele agora, eu vou pular, vou mostrar para vocês, a gente consegue enxergar as compras, consegue enxergar aqui a parte financeira também dele e também os anexos. Opa, pulei um pouquinho aqui. Consegue enxergar também os anexos, onde vocês conseguem verificar, colocar foto, colocar projeto, dar o acesso para o cliente de vocês. Então é bem dinâmico, né, a informação. Aqui também, a parte principal dentro da obra são as etapas que eu acabei de comentar com vocês, né? Aqui, desde a parte da documentação, serviços preliminares, terraplanagem, fundação, todas as etapas de uma obra, mais de 30 etapas, se me falha a memória, toda com a sua composição. Então, basicamente, é pegar esse modelo e colocar, olha, essa obra tem 150 metros de alvenaria, né? Tantos quilos de ferro, você só personalizar já está pronta todo um orçamento da sua obra aqui. Entrando aqui, né, a gente consegue na tarefa também, reparem que aqui a gente está vendo por listas, né? A gente consegue ter uma outra visualização por calendário, aqui o que está acontecendo no dia aqui, por exemplo, né, na obra, e outra também que é muito legal para o gráfico de Gantt. Aí quem passou a obra de planejamento sabe, né? Essas barras que a gente consegue planejar, esticar, né? E fazer todo um planejamento da obra aqui, muito mais fácil, muito mais visual, para você acompanhar. Não sei se dá para reparar aqui, né? Está um verdinho escuro, quer dizer que eu complementei até aqui. Falta fazer essa outra etapa aqui, tá? Aqui são as informações dessa etapa, né? Então eu posso, como eu já falei, custo, prazo e qualidade, verificar novamente. E é uma parte muito legal, a gente começa alguns dos diferenciais do App Obra, que é a parte do diário de obra. Eu chamo de gerenciamento da comunicação. Eu falei para vocês a importância da comunicação no começo, né? Tudo é comunicação. Então aqui eu converso com as pessoas da obra, eu converso com o supervisor da obra, como, vamos falar assim, um WhatsApp, só que é muito mais organizado, que está tudo por etapa de obra. Então aqui eu consigo falar com o supervisor, olha, o que foi feito hoje, né? A gente consegue conversar ali, eu falo criar comentários, então ele consegue me mandar uma foto daquela etapa, consegue mandar uma foto para o cliente, consegue indagar, por exemplo, o pessoal do escritório, olha, falta determinada informação, o projeto não está legal, né? Faltou essa informação, a gente consegue indagar também o cliente, olha, preciso que você defina tal material, e fica tudo organizado, gente. Hoje o que eu mais vejo de profissional, de cliente do aplicativo, é a bagunça no WhatsApp, que ele se perde, né? O WhatsApp não é um gerenciador de comunicação, ele é ótimo, ele é ágil, ele é rápido, mas não serve para obra, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ficar loucos com o WhatsApp, né? Então aqui a gente organiza tudo isso, a gente coloca o cliente aqui, né? Para ajudar a gente, para colaborar com a gente. Então isso é muito legal. A obra anda muito mais fluida, né, com essa informação aqui. Além dos comentários, a gente tem outras funções aqui, que são lembretes. Então eu posso criar um lembrete aqui, de repente, passei na obra hoje, aí teve uma reunião com o cliente prometeu definir o piso até sexta-feira.
E isso é uma coisa banal, acontece toda hora em obra. Então a gente precisa criar um lembrete aqui para a gente ser lembrado da sexta-feira de cobrar o cliente novamente se necessário for. Que muitas vezes vai ser, né? Para o pedreiro, para o empreiteiro, para o azulejista, para o encanador também. Muitas vezes ele te promete coisas que às vezes até ele sabe que não vai cumprir. Mas você começa a cobrar ele do retorno, ele começa a não te prometer falsas promessas mais, né? Ele começa a ficar mais esperto, e você também, e a coisa começa a ser mais fluida. Então você consegue criar aqui esses lembretes também, que é muito funcional no dia a dia da obra. E também, por último, aqui as atualizações. A atualização, por exemplo, se um engenheiro chega na obra e coloca que a eventual tarefa avançou 10, 20, 30%, automaticamente isso aqui fica no diário de obra. Ele cria um log aqui no dia de hoje, por exemplo, dia 5 de maio foi atualizada essa tarefa para 20%. Então fica muito mais rico a informação para a gente. Você tem um diário que eu chamo de diário de obra automático, né? Hoje existe a função do diário de obra nas obras, só que ele é uma coisa assim muito maçante. A pessoa tem que entrar para falar, olha, hoje choveu, não choveu, fulano, ciclano, beltrano estava na obra, foi feito isso, isso, aquilo, outro. Muitas vezes só para prestar conta para um supervisor, para um superior ou para o cliente, né? Aqui não, aqui é um diário automático. Você está trabalhando, está alimentando informação e você consegue extrair esses dados para o seu cliente. No futuro breve, no App Obra ele vai poder gerar um relatório das informações por dia, por exemplo, e você mandar para o seu cliente, que vai ser o melhor dos mundos, já com a foto da obra, tudo certinho. Então, de novo, vai ser muito prático e rápido. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade, tá, para interromper aí. Aqui, como eu falei, então, a gente tem essas atualizações, tá? Que aparecem aqui. Essa tarjinha azul aqui são comentários, essa tarja verde são atualizações. Coloca anexos também, entre outras coisas, tá? Sempre que a gente conversa com uma pessoa com a outra, ela é notificada, obviamente, para saber disso, né? Não sei se vocês repararam, tem um sininho ali, mas também no celular tem uma notificação, igual o WhatsApp, por exemplo, tá? Então a conversa fica bem fluida, a gente sempre tem a resposta assim, automática das coisas que a gente precisa. Uma outra coisa, um outro diferencial do aplicativo são a gestão de tarefas, que eu falei para vocês. Em obra não dá para a gente controlar etapas de obra pura e simplesmente, que são coisas que levam muito tempo, são muito longas. Eu citei aqui a alvenaria, por exemplo, que às vezes leva 6 meses, 8 meses para ser feitas. Você tem que prometer e entregar coisas antes, né, e se comprometer com aquilo. Então, por isso que a gente usa a gestão de tarefas. Alguns exemplos práticos disso, né? Por exemplo, recentemente, nós tivemos uma casa que nós vendemos a casa, e o cliente adorou a casa, amou, mas ele queria uma porta num determinado local, uma porta a mais da lavanderia. E de novo, não tem como falar para ele, não vou fazer, né? A gente vai fazer, verifica se todos os projetos, isso leva tempo, custo, prazo, né? E ele concordando com aquilo, a gente cria uma tarefa para o supervisor de obra. Então isso é muito legal que fica registrado. Então eu criei a tarefa no dia, por exemplo, 10 de janeiro, e aí essa tarefa fica registrada para ele tem que executar aquilo, aparece no diário de obra automaticamente, e quando ele conclui também vai aparecer no diário de obra. Então, por exemplo, criei em 10 de janeiro, no dia 30 de março, por exemplo, ele concluiu aquilo, né? Então isso é muito legal também, fica todo esse registro, eu consigo colocar uma foto lá do que ele tem que fazer, uma alteração de projeto, então fica tudo muito bem documentado, muito prático, né? Essa gestão de tarefas também é muito legal, porque hoje, vou mostrar um pouquinho mais para frente a parte de compras, quando você compra o material, automaticamente ele cria tarefas. Então, se eu comprei, por exemplo, 30 sacos de cimento, ele cria uma tarefa de entrega aqui, um prefixo, entrega 30 sacos de cimento para o dia 10 de maio, por exemplo. Então, no dia 10 de maio, quando o supervisor de obra vai lá com o aplicativo em mãos, ele vai ticar se ele recebeu ou não. Se ele não recebeu, isso vai começar a aparecer como atrasado, né? Então, a gente sabe, vai cobrar o fornecedor, vai verificar o que aconteceu. Então, isso é bem bacana. Aqui é um exemplo de criar uma tarefa muito simples e rápido, como tem que ser. E no celular também isso é muito rápido também de fazer, né? Você coloca aqui a descrição, coloca quem que é o responsável, a data, uma hora se você quiser, coloca um anexo e só salvar, tá? Aqui o checklist de qualidade, isso que eu falei para vocês também, né? Um outro ponto do software. Por etapa de obra a gente consegue colocar o que a gente tem que verificar. Aqui está um pouquinho ruim de ler, mas assim, verificar na laje, por exemplo, aqui, né? Verificar aberturas, verificar a passagem de conduítes, etc. e tal, para você uniformizar a qualidade das suas obras.
Então, sempre que o supervisor for fazer essa etapa, ele é obrigado a vir aqui e ticar esses itens. Eu consigo colocar peso, assim, vamos dizer, peso, entenda-se, importância para cada um desses itens. Então, a obra vai tendo uma pontuação de qualidade também ali automática. Aqui, a parte de custos dele também é muito legal, né? Em alvenaria, por exemplo, nessa obra aqui eu tenho 1.000 metros quadrados, aqui ele fala novamente quanto eu vou gastar em cada um desses itens. E ele vai fazer a comparação ao longo da obra, se eu estou gastando mais ou não. E isso não fica só no final da obra, você consegue ter essa visão a qualquer momento, né? Nessa etapa eu deveria ter gasto tanto, eu gastei tanto, estou economizando ou não, né? Então aqui também é muito bacana isso. Uma coisa muito legal também no aplicativo é que o orçamento dele, normalmente a gente consegue fazer um orçamento bem rico de informação, e às vezes a gente faz um orçamento mais para mostrar para o cliente ali na obra, para saber se vai fechar com a gente ou não, né? E depois, quando a gente vai comprar algum material, às vezes o material demora 6 meses para a gente comprar, por exemplo, piso, por exemplo. Até começar a obra, você fez o orçamento, começar a obra para comprar o piso, demora às vezes 8, 10 meses. E aí você tem que recontar tudo de novo. Aqui não, você pega essas informações, você tica elas ali, porque elas já estão aqui, e você já manda aqui para o pedido de orçamento automático aqui, né? Um outro ponto aí, um ponto chave do aplicativo AppObra, quando eu falei no começo lá dos stakeholders que eu falei em inglês lá, que são as pessoas envolvidas, hoje qualquer fornecedor pode se cadastrar no aplicativo AppObra. Então eu acho isso muito legal, um diferencial muito grande. Eu tenho feito palestras mostrando isso para os fornecedores. Honestamente, é o único software que eu conheço que faz isso. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande lá no escritório de atender, de abrir, fazer novas compras com novos fornecedores. As pessoas queriam vender para a gente e queriam se reunir com a gente, mostrar o material, mostrar o produto, e a gente não tem essa disponibilidade para atender todo mundo. A gente sabe, na correria do dia a dia é difícil, ou às vezes quando tinha, não lembrava dele no momento correto de comprar, né? O engenheiro de obra estava precisando de material urgente, já passava para compras e mandava ver, e a gente nunca dava oportunidade para esses fornecedores. Agora não, todo fornecedor que nos procura, a gente fala pelo WhatsApp ou pelo e-mail, manda ele se cadastrar no aplicativo, e no aplicativo ele se cadastra gratuitamente, e ele tem que dar basicamente, além dos dados dele, obviamente, ele tem que dar 2 informações para o aplicativo. Ele trabalha com qual tipo de material, por exemplo, esquadrias de alumínio. E a segunda informação, qual cidade que ele atende? Atendo, por exemplo, Indaiatuba, Salto e Itu. Então, tudo que for esquadria de alumínio, Indaiatuba, Salto e Itu, ele recebe automaticamente no e-mail dele, entra na plataforma e orça isso. E isso, gente, ajuda demais a vida do profissional. Às vezes a gente tem que fazer algumas obras que a gente tem que prestar conta para o cliente. Então, a gente quer ter essa abertura, né, para mostrar para o cliente que nós somos profissionais, e nós temos uma remuneração para isso, mas é só aquilo, né? Então, o AppObra vai muito de encontro a isso, dá essa abertura, e eu acho esse recurso fantástico, e eu convido todos os fornecedores a se cadastrar no aplicativo. Para quem está começando como fornecedor também, isso abre um mercado muito grande, né? Imagine, os fornecedores investem muito, gente, dinheiro, obviamente, para conseguir vender, né? Você tem que ter um vendedor, às vezes o vendedor tem que estar na rua, tem que estar visitando obras, tem que fazer propaganda, né? Fazer impulsionamento em rede social, network, etc. e tal. E não, você pode conseguir isso só com o aplicativo de maneira gratuita, como eu já falei para vocês, né? E ter essa demanda em tempo real. Imagine que se a obra precisar de saco de cimento agora, às 8 horas, eu vou colocar no aplicativo e o fornecedor vai receber às 8 horas essa notificação para poder orçar para a gente. E é claro que quem orçar mais rápido, a obra normalmente não pode esperar, vai ter a preferência na venda, né? E é legal também que a gente respeita toda a parte de privacidade, né? O fornecedor não vai saber que de repente a obra é do Rafael, do fulano, do ciclano no primeiro momento, né? Ou do cliente X, né? Ele vai receber só a informação, qual que é a quantidade, qual que é o material, obviamente, e qual que é a cidade, mas nem receber o endereço. Se, claro, se eu, o meu cliente, eu der acesso para ele, ele vai aprovar esse orçamento e aí ele vai ter todos os dados para poder faturar, etc e tal, né? Mas isso, num primeiro momento, de maneira sigilosa, só quando a gente aprovar o orçamento, tá? Depois vou mostrar um pouquinho mais isso para vocês. Isso acontece quando eu coloco ali que eu quero mandar esse orçamento no portal do fornecedor. Esse é o portal do fornecedor, tá? O fornecedor tem acesso ao AppObra num layout muito semelhante a esse, claro que mais simplificado, não precisa ter todas as informações, ele vai ver só a parte de compras, tá? E justamente essa parte de compras aqui, olha, que ele vai conseguir enxergar, né? Aqui não vou abrir muito, mas aqui a gente consegue ver o título da informação,
Quando a gente abre, a gente consegue ver os materiais, os preços e tal. Isso aqui, quando o Otávio lá que trabalha com a gente, né, Otávio, recebe as solicitações lá dos engenheiros de obra, ele recebe vários itens, que são essas linhas aqui, ó. Cada uma linha dessa é um material, e cada coluna dessa aqui é um fornecedor. Então o fornecedor entra na plataforma, responde essa cotação e automaticamente cai para a gente lá, né? Para nós ou para quem for o profissional, e também, de novo, pode cair também para o cliente, se a gente desse acesso para ele, se quiser que ele aprove o orçamento, né, ele pode enxergar isso e escolher claramente o que ele quiser. A gente pode, se a gente quiser aqui, ter uma flagzinha, ticar, falar, olha, cliente, esse fornecedor aqui é da nossa confiança, pode não ser o melhor preço, mas tem um bom custo-benefício, eu olharia com bons olhos para ele, a gente pode, entre aspas, indicar ou referenciar alguém, né? Mas a escolha pode ser do cliente ou pode ser nossa também. Tá? Também não dá para ver aqui, mas o sistema automaticamente, em cada material, ele já deixa em verde qual que é o melhor custo. Então já sinaliza para a gente. Em 3 itens, como a gente está vendo aqui, é simples, né? Verificar essa informação. Mas às vezes tem uma lista de 50 itens, aí fica difícil. E a gente pode vir simplesmente aqui e clicar em compra ideal. Né? Como ele está ticando aqui, ó. Em compra ideal, automaticamente o sistema seleciona para a gente os melhores preços, já fala para a gente quanto a gente consegue economizar, em percentual, em valor monetário, e a gente vem aqui e aprova ou não. Automaticamente, quando aprova, o fornecedor é notificado, claro, se ele está dentro da plataforma, né? E também já gera aquelas tarefas automáticas que eu falei para vocês. Né? E a gente vai conseguir também notificar o supervisor da obra, que ele vai saber, olha, o que eu pedi já foi comprado, vai ser entregue por tal pessoa em tal dia, de uma maneira também muito prática e rápida. Depois de todo esse processo, são geradas as contas, conta financeira mesmo, daquele material, você comprou, você tem que pagar, aquele cimento, por exemplo. Então, você tem essa tabela, não tem como fugir, né? Você acaba tendo um Excel aqui, dos valores, tá? E como tem que pagar isso, se vai ser boleto, se vai ser PIX, quem que é o fornecedor, onde foi usado. Então, tudo isso está rastreável também, é muito bacana, tá? Aqui, não sei se vocês conhecem, né, o Henrique aqui. Aqui na parte dos módulos complementares, a gente tem aqui os cadastros que a gente consegue fazer dos clientes, né? A gente consegue fazer o cadastro dos clientes, da nossa equipe, dos fornecedores, dos materiais, contas, etc. São vários cadastros. Muito legal, como eu falei, os fornecedores. Quando você já entra no sistema, você já tem acesso aos fornecedores que você quiser colocar. E também a todos os fornecedores que entregam materiais, por exemplo, na sua cidade, determinado material, categoria de material, vão estar todos listados aqui já. Então você também tem acesso a eles, o que é muito bacana. Né? Aqui também, como eu já falei, da parte de fornecedores, quando você cria um fornecedor, né, você insere um fornecedor na plataforma, a gente automaticamente manda um e-mail para ele, né, a plataforma Web Obra manda esse e-mail, dizendo para ele se cadastrar na plataforma, para ele ser ativo naquela plataforma, para que vocês tenham uma resposta mais rápida das cotações, né? Para que vocês não façam o sistema tradicional, que vocês lá e ficar inserindo informação manualmente, né? O fornecedor pode fazer isso para vocês, isso facilita muito a vida de vocês, como eu já disse aqui. A gente também tem a parte de relatórios, obviamente, a gente consegue extrair relatórios de orçamento, cronogramas, etapas, compras, tarefas. Uma parte muito legal de tarefa, que eu acabei esquecendo de citar para vocês, é aquela tarefa que vocês podem criar no dia a dia de obra, a gente consegue também utilizar para colocar funções, tarefas para nossos prestadores de serviço, para o azulejista, para o eletricista, o que ele esqueceu de fazer, ou fez e não ficou tão bom, ou que o cliente pediu adicional. Então você consegue fazer essa relação de coisas a serem feitas e designar, por exemplo, um eletricista. E o que é muito prático, por exemplo, que às vezes o eletricista é para você em 3 obras, 4 obras, né? Para quem executa bastante obra, isso acontece muito. E fica aquela conversa picada, maçante, chata, que acaba não se resolvendo nunca. Com o aplicativo a gente consegue fazer isso, consegue colocar fotos aqui, como eu já falei, e a gente consegue gerar esse relatório completo e mandar para o cliente de uma só vez, até elencar assim por ordem de prioridades, o que a gente quer que seja feito, em que momento. Então, é só de seguir aquele checklist lá, a gente vai estar alinhado nas expectativas de entrega e tal, então isso é muito legal também. Aqui, na parte de configurações, eu já disse para vocês, a gente consegue dar acesso para várias pessoas da equipe, que são os profissionais,
para o cliente, para o fornecedor, e aqui a gente consegue ticar tudo que ele pode ou não fazer no aplicativo. Então, por exemplo, eu não quero que o cliente veja a parte de custos do aplicativo. Consigo ticar isso aqui, né? Não quero que ele, não estou muito confortável ainda com a qualidade, não estabeleci a qualidade do meu escritório, eu consigo ticar isso aqui também, né? E quando eu quiser eu volto, retorno, eu posso mudar essas notificações. Então, a questão das configurações, da privacidade, não precisa ter receio, né? Então tudo isso aqui é configurável. E como eu já disse também, já está disponível nas lojas, tanto no Google Play quanto na App Store, para vocês baixarem, né? E eu fico aqui então um convite para vocês, para a gente construir juntos, né? Usar a tecnologia a nosso favor, ser de fato um técnico, né? Um técnico, não digo só tecnificações, mas um técnico na área que vocês atuam, seja engenheiro, arquiteto no futuro, ou como tecnificações mesmo, desde sempre, né? Usar a tecnologia a nosso favor, isso é importante, que a gente vai ser muito melhor. Eu digo que, por exemplo, o comprador agora, nosso escritório, ele passa a ser muito mais técnico, não faz mais trabalho tanto manual, né? Não tem muitas informações de ficar digitando as coisas, digitando nota fiscal, né? Antes a gente tinha muito isso, agora não tem mais. O meu escritório antes tinha 3 compradores, né? Com o advento da App Obra, a gente tem só um hoje, que dá conta do recado de todas as nossas obras, então é um trabalho muito menos manual, muito mais usando a tecnologia a favor, como eu já disse algumas vezes. E eu queria encerrar aqui deixando algumas ações para vocês aí, né? Para se cadastrar no aplicativo, para quem tiver interesse, né? Aqui está o site, appobra.com.br, e também, né, para quem quiser só acompanhar as novidades, que também tem muita novidade lá no nosso Instagram, que é o @appobra. Ele também tem ali o .com.br para que a gente deixar igual o site, tá? E pedir para vocês aí uma colaboração para vocês compartilharem com os profissionais, né? Eu tenho certeza que se vocês puderem divulgar nos stores e tal, tem muita gente que pode se interessar por isso. Nosso público são os profissionais, engenheiros, arquitetos, construtores, mas também os fornecedores, que são as pessoas que nos apoiam, lembrando daquela casinha que mostrei para vocês lá, aquela base, os fornecedores são a base para a gente. Eu acho que é isso, estou encerrando aqui, Samuel, obrigado pela participação.